Sofia respirou fundo antes de entrar no restaurante, tentando se convencer de que a ideia de Shlu, um encontro às cegas, não era tão ruim. Já atrasada, ela entrou apressada e viu um homem sozinho no fundo, vestindo uma camisa branca, exatamente como descrito na mensagem. Ao se aproximar, notou algo curioso. Um pequeno bolo com cobertura colorida no meio da mesa. Seu coração derreteu imediatamente. Asterisco que atencioso asterisco, pensou ela. Sem hesitar, ela sorriu e se sentou. Oi, você deve ser o Michael, certo? Disse ela enquanto ajustava a cadeira. Não acredito que você sabe até do meu aniversário. Que gentileza sua trazer um bolo. William olhou para cima, surpreso com a chegada repentina da jovem. Antes que pudesse corrigir o engano, Sofia continuou. Uau, já tive muitos encontros, mas nenhum foi tão atencioso. Você realmente marcou pontos comigo. Ela riu, inclinando-se para ver o bolo mais de perto. William permaneceu em silêncio, observando a cena. Ele estava ali esperando por seu assistente, Trevor, que estava trazendo o convidado de aniversário, seu cachorro Bentley. O bolo, claro, era para o cachorro, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Sofia pegou a faca. Espero que não se importe, mas vou pegar um pedaço. Ela cortou o bolo e deu uma mordida generosa. Uau, isso é delicioso. Você mandou fazer. William não pôde deixar de sorrir um pouco, tanto pela confusão quanto pela ousadia dela. Ele decidiu não interromper. O momento foi quebrado quando Trevor chegou, segurando Bentley, um pequeno bulldog francês usando um chapéu de aniversário azul. Trevor parou, claramente confuso ao ver Sofia na mesa. Sr. William, desculpe o atraso, Bentley estava nervoso com o chapéu, disse Trevor, colocando o cachorro na cadeira ao lado do William. Sofia congelou, ainda segurando o garfo. Ela olhou para o bolo, depois para o cachorro e, finalmente, para Trevor e William. A realidade finalmente a atingiu. O bolo não era para ela. Seu rosto ficou vermelho vivo. Oh meu Deus, eu sinto muito, disse ela, levantando-se rapidamente. Acho que me sentei na mesa errada. Trevor tentou conter o riso, enquanto William apenas assentiu, ainda sorrindo. Não se preocupe, acontece, disse William, mantendo a calma, mas claramente divertido com a situação. Sofia pegou sua bolsa e saiu correndo do restaurante sem olhar para trás. Enquanto ela desaparecia pela porta, William continuou observando, intrigado. A espontaneidade e a confiança dela o haviam surpreendido. William não conseguia tirar Sofia da cabeça. Quem era ela? E por que ele se sentia tão curioso sobre essa mulher que apareceu tão inesperadamente em sua vida? 2 dias se passaram desde o encontro inesperado no restaurante, mas para Sofia, parecia que tinha acontecido ontem. Ela não conseguia esquecer a vergonha de ter comido o bolo de aniversário de um cachorro na frente de um completo estranho. Shlu, é claro, achou a história hilária. Pelo menos foi memorável. Aposto que ele nunca vai esquecer seu rosto, brincou Shlu enquanto digitava em seu computador. Sim, memorável por ser a mulher que invadiu o aniversário do cachorro dele, Sofia revirou os olhos, tentando se concentrar em seu trabalho. Sofia trabalhava em uma grande empresa de marketing, e sua vida era cheia de prazos apertados, tarefas administrativas e relatórios intermináveis. Apesar da correria, ela gostava do trabalho. Era estável, algo que ela precisava para ajudar a sustentar sua mãe doente. Nesse mesmo dia, o escritório estava agitado. O boato era que o novo CEO assumiria seu cargo naquela manhã. Ninguém sabia exatamente quem ele era, mas havia um ar de antecipação. Sofia, no entanto, mal teve tempo de se preocupar com isso. Ela estava sobrecarregada de tarefas. Quando o relógio marcou 9 da manhã, o elevador no centro do andar se abriu com um som metálico suave. Sofia estava na frente da porta, segurando uma pilha de documentos, quando viu o homem saindo. Ela congelou. Era ele. William. Ele a reconheceu imediatamente também. Seus olhos se encontraram, e um silêncio desconfortável pairou no ar. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele, por outro lado, parecia conter um sorriso. Bom dia, disse William, sua voz calma e profissional, enquanto passava por ela em direção à sala de reuniões. Sofia ficou parada por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele era o novo CEO. Como isso era possível? Sentindo-se ainda mais desconfortável, ela tentou se concentrar em suas tarefas. Enquanto isso, William entrou na sala de conferências e foi recebido por sua equipe. Ele estava lá para assumir a empresa e sabia que sua chegada trazia grandes expectativas. Mas, no fundo, seus pensamentos ainda estavam na jovem do restaurante.
Mais tarde, de volta ao seu escritório, William chamou seu assistente, Trevor. Trevor. Preciso de uma secretária pessoal imediatamente. Alguém confiável que possa gerenciar minha agenda e cuidar dos compromissos. Alguns minutos depois, Trevor apareceu com uma pasta na mão. Ele a colocou na mesa e a abriu, revelando uma série de perfis detalhados com fotos de funcionários da empresa. Estes são os candidatos que já trabalham aqui e têm a experiência para o cargo, explicou Trevor. William folheou as páginas, olhando distraidamente para as fotos e currículos até que uma imagem chamou sua atenção. Ele parou imediatamente quando viu o rosto de Sofia. Seu nome estava destacado no topo do perfil, Sofia Clark. Ele não precisou ler mais nada. Quero que ela seja minha secretária, disse William, apontando para a foto. Trevor ergueu uma sobrancelha, surpreso com a decisão rápida. Entendido, senhor. Vou trazê-la ao seu escritório. Enquanto isso, no andar de baixo, Sofia estava revisando um relatório quando recebeu a ligação. Sofia, o novo CEO quer vê-la. Pode vir ao escritório dele agora? Perguntou a recepcionista. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque o novo CEO queria vê-la. Ainda tentando processar o breve encontro no elevador, ela ajeitou o cabelo e subiu. Quando a porta do escritório do CEO se abriu, lá estava William, sentado atrás de uma imponente mesa de mogno. Sofia congelou por um momento, seu coração acelerado. Ele era o novo CEO. Como era possível? William olhou para ela e gesticulou para que entrasse. Por favor, entre e sente-se, SRTA Clark, disse ele, seu tom calmo e profissional. Sofia obedeceu, fazendo o possível para evitar o contato visual. William manteve o olhar fixo nela por um momento antes de continuar. Preciso de uma secretária pessoal. Alguém que possa organizar minha agenda e coordenar tarefas administrativas. Recebi excelentes recomendações sobre você e acredito que seja a pessoa perfeita para o trabalho, explicou ele. Sofia sentiu uma mistura de surpresa e desconforto. Trabalhar diretamente com William significaria enfrentar a memória constrangedora do restaurante todos os dias. Claro, senhor. Farei o meu melhor para atender às suas expectativas, respondeu ela, mantendo o tom profissional. William assentiu, satisfeito. Ótimo, considere-se contratada. Sofia saiu do escritório tentando lidar com o turbilhão de emoções. Ela precisava do emprego, mas como trabalharia ao lado de alguém que testemunhou um dos momentos mais vergonhosos de sua vida? Enquanto Sofia lutava com a ideia de manter as coisas estritamente profissionais, William parecia ter suas próprias razões para escolhê-la como secretária. Razões que talvez não fossem inteiramente sobre suas qualificações. A rotina de Sofia mudou rapidamente depois que ela assumiu o novo cargo. Ela agora era responsável por organizar a complexa agenda de William, preparar relatórios detalhados para reuniões importantes e acompanhar de perto as atividades do CEO. Apesar de sua determinação em permanecer profissional, ela não conseguia ignorar a tensão crescente que sentia sempre que estava perto dele. William, por outro lado, parecia calmo e confiante, mas havia algo diferente na maneira como ele interagia com Sofia. Ele a tratava com uma gentileza incomum, algo que não parecia se encaixar em seu comportamento tipicamente sério. Uma semana depois de Sofia começar em sua nova posição, William parou em sua mesa. SRTA. Clark, preciso que você me acompanhe a algumas reuniões externas esta semana. É importante que você se familiarize com nossos principais clientes, disse ele, entregando-lhe uma lista de compromissos. Sofia assentiu, mantendo o tom profissional. Claro, senhor. Prepararei os documentos necessários. Naquele mesmo dia, Sofia e William participaram de sua primeira reunião juntos. Ela notou como ele era confiante e decidido, conquistando o respeito de todos na sala. Durante a reunião, ele ocasionalmente olhava para ela, como se estivesse avaliando suas reações às discussões. Isso a deixava um pouco nervosa, mas ela conseguiu se manter composta. Após a reunião, William sugeriu que almoçassem juntos para discutir os próximos passos. Sofia hesitou por um momento, mas acabou concordando. Como você está se adaptando ao novo cargo? Perguntou ele enquanto examinava o cardápio. É desafiador, mas estou aprendendo muito, respondeu Sofia com cuidado. Que bom! Gosto de trabalhar com pessoas que conseguem se adaptar a novos desafios, disse William com um leve sorriso. O almoço correu bem, mas Sofia ainda se sentia desconfortável com a proximidade dele. Embora tentasse se concentrar na conversa de trabalho, havia algo na maneira como ele a olhava que fazia seu coração acelerar. Naquela noite, após um longo dia de reuniões, William insistiu em levar Sofia para casa. É tarde e você parece exausta. Por favor, deixe-me levá-la para casa. Disse ele,
com um tom que não deixava espaço para objeções. Sofia tentou recusar, mas acabou cedendo. No caminho, o silêncio no carro era confortável. Quando chegaram ao prédio dela, Sofia abriu a porta e saiu, apenas para torcer o tornozelo. Ai! Exclamou ela, perdendo o equilíbrio. Antes que pudesse cair, William estava ao seu lado, segurando-a com firmeza. Você está bem? Perguntou ele, preocupado. Sofia tentou se recompor, mas a dor em seu tornozelo era óbvia. Acho que torci o tornozelo, mas estou bem. Consigo subir sozinha. William ignorou a tentativa dela de dispensá-lo e a pegou no colo sem hesitar. Isso não está em discussão. Vou levá-la ao seu apartamento. Sr. Bennet, você não precisa, protestou Sofia, mas ele já a estava carregando escada acima. Quando chegaram à porta de seu apartamento, Sofia rapidamente a destrancou, ainda envergonhada com a situação. William a colocou gentilmente no sofá e olhou ao redor. Você mora sozinha? Perguntou ele, enquanto ela massageava o tornozelo. Moro com minha mãe, mas ela está no hospital esta noite, respondeu Sofia, evitando o contato visual. William notou a hesitação na voz dela, mas decidiu não insistir no assunto naquele momento. Vou deixá-la descansar. Faremos uma pausa nas reuniões amanhã para que você possa se recuperar, disse ele, e então saiu. Sofia ficou olhando para a porta, sentindo-se estranhamente protegida, mas também confusa com o comportamento dele. No dia seguinte, William foi até a mesa dela com uma expressão mais séria. Estive pensando sobre sua carga de trabalho. Sei que você está trabalhando duro, mas preciso que se cuide melhor. Não quero que você se sobrecarregue, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Sofia sentiu o rosto corar. Ela não esperava ouvir aquilo, especialmente de alguém que geralmente era tão direto e exigente. Obrigada, senhor. Vou tentar equilibrar melhor as coisas. Respondeu ela, sem saber ao certo o que dizer. Enquanto ele se afastava, William parecia satisfeito com a resposta dela, mas Sofia sabia que essa proximidade estava começando a complicar as coisas. Ela precisava encontrar uma maneira de manter os limites profissionais, mesmo que seu coração estivesse começando a dizer o contrário. A tensão entre eles crescia a cada dia, mas Sofia sabia que se envolver com William seria um erro que ela não poderia cometer. No entanto, parecia cada vez mais difícil resistir ao homem que a fazia questionar todas as suas regras. A relação entre Sofia e William continuou a se desenvolver de maneiras inesperadas. Apesar de manter uma postura profissional, Sofia não conseguia evitar os momentos em que o olhar de William parecia atravessá-la, como se ele quisesse descobrir todos os seus segredos. Ela sabia que precisava manter uma distância emocional, mas seus gestos gentis e sua atenção a desarmavam constantemente. Numa tarde tranquila no escritório, Sofia estava revisando a agenda da semana seguinte quando Shlu apareceu com 2 xícaras de café. Pausa para a fofoca, disse Shlu, empurrando uma xícara em sua direção. Sofia sorriu, aceitando o café. Shlu era sempre um raio de sol em meio ao caos do trabalho. E então, como é trabalhar com o CEO da revista? Shlu riu. Ele é tão assustador quanto dizem. Sofia hesitou, mas depois riu. Ele não é assustador. É exigente, mas justo, e surpreendentemente gentil às vezes. Gentil? Shlu ergueu uma sobrancelha. Isso soa interessante. Sofia revirou os olhos, mas antes que pudesse responder, Trevor apareceu. Sr.T.A. Clark, o Sr. Bennet quer vê-la em seu escritório imediatamente. Sofia suspirou e pousou a xícara, levantando-se. Quando entrou no escritório de William, encontrou-o de pé junto à janela, parecendo perdido em pensamentos. Ele se virou quando ouviu a porta se fechar. Sofia, preciso que você me acompanhe a um evento social na sexta-feira à noite. É uma reunião importante com investidores, e seria útil ter alguém para me ajudar com as apresentações. Claro, senhor. Organizarei tudo o que for necessário para o evento, respondeu ela, mantendo um tom profissional. William hesitou. Algo incomum para ele. Preciso que você finja ser minha namorada durante o evento. Sofia piscou, confusa. Sua namorada? William respirou fundo antes de explicar. Minha ex-namorada, Vanessa, estará lá. Ela é insistente. Quer evitar qualquer situação constrangedora ou desnecessária. É só por uma noite. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela não esperava esse pedido, mas era difícil recusá-lo. Tudo bem. Se for necessário, eu farei. Mas não quero nenhum pagamento por isso, disse ela com firmeza. William pareceu surpreso com a resposta dela, mas assentiu. Muito bem.
Obrigado por isso, Sofia. A sexta-feira chegou rapidamente, e Sofia sentiu um frio na barriga enquanto se preparava para o evento. Ela usava um vestido elegante emprestado de Shlu, que insistiu em ajudá-la a se arrumar. Quando William chegou para buscá-la, ele parou por um momento, aparentemente surpreso com sua aparência. Você está deslumbrante, disse ele, sua voz mais baixa e suave do que o normal. Sofia sorriu timidamente enquanto entravam no carro. No evento, Sofia desempenhou seu papel perfeitamente, sorrindo e interagindo com os convidados. No entanto, não demorou muito para que Vanessa se aproximasse. William, que surpresa agradável, disse ela com um sorriso falso antes de se virar para Sofia. E esta é Sofia, minha namorada, disse William com firmeza, pegando a mão de Sofia. Vanessa olhou Sofia de cima a baixo, claramente tentando intimidá-la. Que interessante. Bem, espero que ambos aproveitem a noite. Disse ela antes de se afastar. William apertou levemente a mão de Sofia, como para tranquilizá-la. Mais tarde, quando estavam voltando para casa, William decidiu deixar Sofia em seu apartamento novamente. No caminho, ele comentou: Você foi incrível esta noite. Obrigado por me ajudar com tudo. Sofia sorriu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Foi um prazer, Sr. Bennet. Quando chegaram, Sofia saiu do carro e agradeceu novamente. No entanto, ao tentar andar rapidamente, ela tropeçou. William a segurou pela cintura, mantendo-a firme. Você realmente precisa prestar atenção por onde anda, brincou ele com um sorriso genuíno. Sofia riu, seu coração acelerado. Mas naquele momento, algo nos olhos de William parecia diferente, como se ele quisesse dizer algo mais. Antes que ele pudesse, ela agradeceu novamente e subiu para seu apartamento. Vamos pregar uma peça naqueles que só leem os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Na manhã seguinte, William chegou ao escritório como de costume, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais introspectivo. Durante a reunião diária, ele olhava ocasionalmente para Sofia, deixando-a desconfortável, embora ela fingisse não notar. Pouco depois do almoço, Trevor entrou no escritório de Sofia com um envelope na mão. Sofia, o Sr. Bennet pediu que você entregue isso pessoalmente ao departamento financeiro. Ele disse que é urgente. Informou Trevor em seu tom profissional habitual. Sofia pegou o envelope e foi para o andar de baixo. Enquanto esperava o elevador, ouviu vozes familiares. Duas mulheres da equipa administrativa estavam conversando sobre a noite anterior. Você viu o Sr. Bennet com aquela mulher no evento? Eles formam um casal interessante, não acha? Disse uma. Interessante é uma forma educada de dizer. Ele poderia estar com alguém muito mais adequado para sua posição, não acha? Respondeu a outra, rindo. Sofia sentiu um nó no estômago. Ela sabia que muitas pessoas pensavam que ela não era uma boa combinação para alguém como William, mas por que isso a incomodava tanto? Afinal, ele não era seu namorado de verdade. O dia se arrastou, e Sofia tentou se concentrar em seu trabalho. No final da tarde, William apareceu em sua mesa. Sofia, preciso que você me acompanhe a uma reunião fora do escritório amanhã. É com um cliente importante, e sua ajuda será crucial. Ele lhe entregou uma pasta com informações. Claro, senhor. Prepararei tudo o que for necessário, respondeu ela, mantendo o tom profissional. No dia seguinte, Sofia e William foram à reunião juntos. Durante o trajeto, William parecia mais relaxado, compartilhando algumas ideias para projetos futuros. Sofia aproveitou a oportunidade para fazer anotações, mas não pôde deixar de sorrir com alguns de seus comentários mais casuais. A reunião correu bem, e Sofia sentiu que seu trabalho estava sendo reconhecido. No final do dia, William sugeriu parar em um restaurante próximo para jantar antes de voltar ao escritório. Você merece uma pausa depois de hoje. E, honestamente, prefiro comer aqui do que enfrentar o trânsito agora, disse ele casualmente. Sofia hesitou, mas acabou concordando. Durante o jantar, eles conversaram sobre trabalho, mas também tocaram em assuntos pessoais. Sofia falou um pouco sobre sua infância e mencionou sua mãe, que estava doente. William, por sua vez, compartilhou brevemente como assumiu a empresa em circunstâncias inesperadas. Minha mãe significa tudo para mim. Estou fazendo o meu melhor para cuidar dela, disse Sofia suavemente. Ela sempre me apoiou, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. William olhou para ela mais de perto, como se visse além de sua fachada profissional. Ele percebeu que havia muito mais em Sofia do que ele imaginava.
Após um jantar tranquilo no restaurante, William se ofereceu para levar Sofia ao hospital onde sua mãe estava internada. No caminho, ele notou a tensão em seu rosto e como suas mãos inquietas apertavam o cinto de segurança. Sofia estava claramente preocupada, mas permaneceu em silêncio. Quando chegaram, Sofia tentou se despedir rapidamente, mas William insistiu em acompanhá-la até o quarto. Você me fez compan. Ia no jantar. É justo que eu retribua o favor. Quer ter certeza de que está tudo bem com sua mãe, disse ele com um sorriso tranquilizador. Relutantemente, Sofia concordou e eles caminharam pelos corredores do hospital até chegarem ao quarto. Ao entrarem, ela viu sua mãe, Grace, deitada na cama, dormindo profundamente. As máquinas ao redor emitiam bips rítmicos suaves, indicando que tudo estava estável. Ela acabou de passar por uma cirurgia. Está se recuperando bem, mas ainda precisa de tempo para descansar, explicou Sofia, ajeitando o cobertor de Grace. William observou em silêncio, respeitando o momento. Após alguns segundos, ele tocou gentilmente o ombro de Sofia. Vou deixar vocês duas sozinhas. Se precisar de algo, por favor, me ligue. Estarei por perto. Sofia assentiu, agradecendo-lhe com um sorriso tímido. Assim que William saiu, Grace começou a se mexer na cama, abrindo lentamente os olhos. Sofia. Chamou ela, com a voz fraca. Estou aqui, mãe, respondeu Sofia, segurando sua mão. Grace olhou ao redor, confusa, e então pareceu-se lembrar de algo. Quem era aquele homem com você? Ele parecia especial. É seu namorado. Sofia congelou. Ela sabia o quanto sua mãe a pressionava para começar a namorar e viver sua vida em vez de trabalhar tanto. Incapaz de pensar em uma desculpa rápida, Sofia respondeu impulsivamente. Sim, mãe, ele é meu namorado. O rosto de Grace se iluminou com um sorriso radiante, claramente emocionada. Finalmente, querida. Eu sabia que você encontraria alguém bom. Ele parece maravilhoso. Sofia apenas sorriu, tentando não demonstrar seu desconforto. Depois de alguns minutos, Grace adormeceu novamente, e Sofia sentou-se ao seu lado, tentando entender o que acabara de fazer. Na manhã seguinte, Sofia pediu a William para se encontrarem para um café em uma pequena padaria perto do escritório. Ele pareceu surpreso com o convite, mas aceitou sem hesitar. Enquanto estavam sentados a uma mesa junto à janela, Sofia respirou fundo antes de falar. Preciso te contar uma coisa, começou ela, sem olhá-lo diretamente. Minha mãe te viu no hospital ontem, e acabei dizendo a ela que você era meu namorado. William ficou em silêncio por um momento, mas não pareceu surpreso. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, curioso. E por que você disse isso? Perguntou ele calmamente. Sofia mexia nervosamente em sua xícara de café enquanto explicava. Minha mãe está sempre me pressionando para namorar e parar de focar apenas no trabalho. Ela está doente e eu não queria decepcioná-la. Então, eu disse sem pensar. William se inclinou um pouco para a frente, seus olhos fixos nos dela. E o que você quer que eu faça? Perguntou ele, com um leve sorriso nos lábios. Eu queria te pedir se você poderia fingir ser meu namorado. Só enquanto ela estiver no hospital. Não quero que ela se preocupe comigo. Sofia parecia nervosa, mas aliviada por finalmente dizer o que precisava. Para sua surpresa, William não hesitou. Claro, Sofia. Se isso vai ajudar você e sua mãe, eu farei. Sofia olhou para ele, surpresa e grata. Obrigada, William. Eu realmente aprecio isso. Nos dias seguintes, William desempenhou seu papel perfeitamente. Ele visitava o hospital com Sofia, sempre atencioso e carinhoso, conquistando facilmente a afeição de Grace. Para Grace, William parecia o genro ideal. E ela não escondia sua alegria ao ver a filha namorando. Entre as visitas ao hospital e o trabalho, William e Sofia começaram a passar mais tempo juntos. Ele a fazia rir com histórias de sua infância. E ela o impressionava com sua inteligência e determinação. Embora o acordo fosse apenas uma fachada, os dois começaram a formar uma conexão genuína. Uma noite, ao voltarem de uma visita ao hospital, William parou em frente ao apartamento de Sofia e a acompanhou até a porta, como sempre fazia. Mas desta vez, antes que ela pudesse entrar, ele a segurou gentilmente pelo braço. Sofia, espere. Ela se virou, surpresa. Os olhos de William estavam fixos nos dela, mais intensos do que nunca. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou e a beijou. Gentil e de repente, Sofia congelou no início, mas logo se viu retribuindo o beijo, esquecendo momentaneamente tudo ao seu redor.
Quando finalmente se afastaram, William olhou para ela com uma mistura de seriedade e vulnerabilidade. Sei que isso é apenas um acordo, mas está ficando difícil fingir, admitiu ele. Sofia não soube como responder. Sua mente estava em turbulência, e seu coração estava acelerado. Ela entrou em seu apartamento sem dizer outra palavra, deixando William na porta, perdida em seus próprios pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Ela precisava de tempo para processar o que havia acontecido na noite anterior. O beijo de William permanecia em sua mente, agitando um turbilhão de emoções conflitantes. Ela não podia negar o quão conectada se sentiu naquele momento, mas isso também complicava tudo. William, por outro lado, parecia mais calmo do que nunca. Quando ele entrou no escritório, cumprimentou Sofia com seu sorriso habitual, embora houvesse algo diferente em seu olhar, como se ele quisesse dizer algo, mas estivesse esperando o momento certo. O dia se arrastou enquanto ambos evitavam mencionar o beijo. Sofia tentou se concentrar no trabalho, mas os olhares ocasionais de William eram impossíveis de ignorar. No final do dia, Sofia estava ansiosa para sair, esperando por algum alívio mental após dias de tensão. No entanto, ao sair pelas portas principais do prédio, ela foi pega de surpresa. 2 homens a esperavam na calçada, vestindo jaquetas surradas e parecendo impacientes. Sofia os reconheceu imediatamente. Eram os mesmos homens de quem ela pegou dinheiro emprestado para pagar a cirurgia de sua mãe. SRTA Clark, estamos esperando há muito tempo por esse pagamento. Disse um deles, cruzando os braços. Você sabe que nossa paciência tem limites, certo? Acrescentou o outro, com um tom ameaçador. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Por favor, só mais um pouco de tempo, estou quase conseguindo o dinheiro. Só preciso de mais alguns dias, respondeu ela, sua voz tremendo levemente. Sem que ela soubesse, William acabara de sair pela entrada lateral do prédio e ouviu a conversa. Ele ficou para trás, observando a cena se desenrolar. As palavras de Sofia ecoaram em sua mente, asterisco estou quase conseguindo o dinheiro asterisco. As peças começaram a se encaixar para ele, o encontro no restaurante, seu envolvimento repentino em seu trabalho e, agora, essa troca suspeita. Seria tudo parte de um plano para se aproveitar de sua posição e riqueza. Após algumas palavras ríspidas de despedida, os homens se afastaram, deixando Sofia visivelmente aliviada. William, sem revelar que tinha ouvido tudo, entrou em seu carro. A caminho de casa, sua mente estava a mil. O fato de ela ter se sentado na minha mesa naquele dia foi realmente uma coincidência. Foi tudo planejado desde o início, asterisco ele se lembrou da conexão genuína que sentiu com Sofia, mas agora a dúvida nublava cada memória. O peso de suas suspeitas crescia a cada momento. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório cedo novamente. Quando viu William entrar, ela lhe ofereceu um sorriso tímido. Bom dia, Sr. Bennet, disse ela suavemente. Para sua surpresa, ele passou por ela sem sequer olhá-la. Sua indiferença a deixou confusa e inquieta. Ao longo do dia, William permaneceu distante, falando com ela apenas quando necessário e em um tom frio e desapegado. Sofia sentiu a tensão aumentar a cada hora. No final do dia, incapaz de suportar mais o silêncio, Sofia decidiu confrontá-lo. Ela bateu na porta de seu escritório e entrou antes que ele pudesse responder. Com licença, Sr. Bennet. Preciso falar com você. Disse ela, cruzando os braços para disfarçar a ansiedade. William olhou para ela, seu rosto uma máscara de indiferença. O que foi, Sofia? Estou ocupado, respondeu ele secamente. Sofia franziu a testa. Isso não era típico dele, está tudo bem. Você tem agido de forma estranha o dia todo. Eu fiz algo de errado. William soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Algo de errado? Vejamos, Sofia. Você acha que sentar-se à mesa de um estranho no dia em que nos conhecemos foi apenas uma coincidência? Ou foi uma estratégia cuidadosamente planejada? O que você está insinuando? Perguntou ela, com a voz trêmula. William se levantou, colocando as mãos na mesa e olhando nos olhos dela. Estou dizendo que você só se aproximou de mim porque sabia quem eu era. Porque sabia que eu era rico e poderia ajudar com seus problemas. Isso tudo foi planejado, não foi? Sofia congelou, atordoada com suas palavras. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela, com a voz embargada. O que mais devo acreditar? Ontem à noite, ouvi você conversando com 2 homens, implorando por mais tempo para conseguir o dinheiro. O que devo pensar, Sofia? Disse ele, sua voz agora mais alta, misturando raiva e decepção.
Você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa? Que eu poderia manipular alguém assim? Respondeu ela, com lágrimas ameaçando cair. Eu não sei mais o que pensar. Tudo o que vejo é uma história que faz sentido e, honestamente, estou cansado de ser enganado por boas intenções que se revelam mentiras, retrucou William. Sofia cerrou os punhos, tentando controlar a dor e a raiva que subiam em sua garganta. Ela sabia que explicar sua situação naquele momento seria inútil. Ele já havia se decidido. Eu nunca esperei que você pensasse tão pouco de mim. Mas se é isso que você acredita, não há nada que eu possa fazer para mudar sua opinião, disse ela, com a voz baixa e controlada. Eu esperava mais de você, William. Sem esperar por uma resposta, Sofia se virou e saiu da sala, fechando a porta com mais força do que pretendia. Enquanto caminhava pelo corredor, as lágrimas finalmente rolaram por seu rosto. Depois que Sofia saiu, William sentou-se na cadeira. Por mais que quisesse estar certo sobre suas suspeitas, algo na maneira como ela reagiu o incomodou profundamente. A dor em seus olhos parecia real demais para ser fingida. Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Mais tarde, Trevor entrou na sala para entregar alguns relatórios. Percebendo a expressão de William, ele hesitou antes de falar. Senhor, parece preocupado. Aconteceu alguma coisa? William balançou a cabeça, mas acabou se abrindo. Sofia, há algo que não faz sentido. Não sei se estou sendo justo ou cometendo um erro. Trevor, que conhecia um pouco da história de Sofia, decidiu falar. Senhor, se me permite, Sofia é uma das pessoas mais dedicadas que conheço. Ela trabalha duro para cuidar da mãe, e nunca a vi pedir nada a ninguém. Se você acha que ela tem segundas intenções, talvez valha a pena reconsiderar. Essas palavras ecoaram na mente de William. E se ele estivesse errado? E se ele tivesse julgado Sofia injustamente? Ele sabia que precisava de respostas, mas temia já ter causado um dano irreparável. Sofia chegou cedo ao escritório na manhã seguinte, mas a dor das acusações de William ainda estava fresca em sua mente. Apesar de magoada, ela decidiu se concentrar no trabalho e evitar qualquer interação pessoal com ele. Sua prioridade era proteger sua dignidade, mesmo que isso significasse lidar com a distância crescente entre eles. William, por outro lado, passou a noite inteira se revirando na cama. A conversa com Trevor e as lembranças dos momentos que compartilhou com Sofia o deixaram cada vez mais inquieto. E se ele estivesse errado? E se, em vez de descobrir uma mentira, ele tivesse afastado a única pessoa que realmente importava para ele? No meio da manhã, enquanto William revisava alguns documentos em seu escritório, Trevor entrou hesitante. Senhor, espero não estar incomodando, mas há algo que acho que o senhor deveria saber. William olhou para cima, franzindo a testa. O que foi, Trevor? Trevor hesitou por um momento, mas decidiu continuar. É sobre a Sofia. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei que ela tem enfrentado muitos desafios. Ela não gosta de falar sobre isso, mas a mãe dela passou recentemente por uma cirurgia complicada, e ela cuidou de tudo sozinha, sem pedir ajuda a ninguém. As palavras de Trevor fizeram o estômago de William revirar. Ele se lembrou da gentileza de Sofia, da maneira como ela cuidava da mãe, e começou a se odiar por não ter considerado isso antes de julgá-la. Continue, pediu William, sua voz mais baixa. Ouvi rumores de que ela pegou dinheiro emprestado para cobrir as despesas médicas. Sei que ela está lutando para pagar essa dívida, mas nunca usou isso como desculpa para pedir algo da empresa ou de você. Ela é uma pessoa orgulhosa, senhor. Talvez seja importante considerar isso antes de tirar conclusões precipitadas. William afundou em sua cadeira. Ele sentiu o peso de suas ações, percebendo que havia cometido um erro terrível. No final do dia, William decidiu que precisava falar com Sofia. Ele sabia que pedir desculpas era apenas o primeiro passo, mas era necessário. Ele esperou até o final do expediente e foi até a mesa dela, mas encontrou o espaço vazio. Determinado, ele foi para o hospital, onde sabia que a mãe dela estava. Quando chegou, viu Sofia sentada na sala de espera, com a cabeça entre as mãos. Ela parecia exausta, física e emocionalmente. Ele hesitou por um momento, mas respirou fundo e se aproximou dela. Sofia, chamou ele, com a voz suave. Ela olhou para cima, surpresa ao vê-lo ali. Sua expressão endureceu imediatamente. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, friamente. William sentou-se ao lado dela, sentindo o peso do momento. Vim pedir desculpas. Percebi que fui injusto com você. Sofia cruzou os braços, tentando manter a compostura. Injusto é uma forma gentil de descrever o que você fez, William.
Você me acusou de algo terrível sem sequer tentar entender a verdade. Eu sei, e me arrependo, disse ele, sua voz cheia de sinceridade. Eu estava errado e não tenho desculpa. Ouvi pedaços de uma conversa e tirei conclusões precipitadas. Mas, por favor, me deixe consertar isso. Sofia permaneceu em silêncio, observando-o. Havia dor em seus olhos, mas também um brilho de algo mais profundo. Algo que William esperava ser a conexão que eles tinham antes. Você sabe como é difícil ser acusada de algo que não fez? Perguntou ela, com a voz trêmula. Eu nunca faria o que você pensou. Nunca. William assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Eu sei disso agora, e farei o que for preciso para te mostrar o quanto sinto muito, Sofia. Apenas me diga como. Nos dias que se seguiram, William fez todos os esforços para mostrar a Sofia que estava determinada a se redimir. Ele começou com pequenos gestos, ajudando-a com relatórios, garantindo que ela tivesse tempo para visitar a mãe no hospital e até mesmo trazendo café para ela pela manhã. Vamos fazer uma pequena brincadeira com quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Sofia, hesitante no início, começou a notar a sinceridade em suas ações. Gradualmente, sua raiva deu lugar a uma esperança cautelosa. Talvez William estivesse realmente arrependido. Uma tarde, enquanto trabalhavam em uma apresentação importante, William parou e olhou para ela. Sofia, só quero que saiba que não preciso de nenhuma prova da sua honestidade. Eu confio em você, e sinto muito por não ter confiado antes. Sofia olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Ela sabia que William não era o tipo de pessoa que admitia erros facilmente, e isso significava mais para ela do que ele poderia imaginar. Eu acredito em você, William, mas vai levar tempo para reconstruir o que foi quebrado, disse ela honestamente. William assentiu, aceitando suas palavras. Estou disposto a esperar o tempo que for preciso. Embora o pedido de desculpas tenha sido um passo importante, Sofia ainda permaneceu cautelosa. Mas havia algo inegável crescendo entre eles novamente. Algo que nem mesmo o erro de William conseguiu apagar. William passou os dias seguintes refletindo sobre a conversa no hospital. O peso de seu erro pairava em sua mente. Ele sabia que havia magoado alguém que só havia demonstrado gentileza e dedicação. Cada ação que Sofia havia tomado, mesmo antes do mal-entendido, agora parecia cheia de significado. Ela era genuína, algo raro em seu mundo de aparências e segundas intenções. Sofia, por outro lado, sentia-se em conflito. Embora quisesse acreditar que o remorso de William era genuíno, suas palavras ainda ecoavam em sua mente, e a ferida deixada por sua desconfiança era profunda. Ela tentava se concentrar no trabalho e em cuidar da mãe, mas o peso do confronto persistia. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório e encontrou William na copa. Ele segurava 2 xícaras de café e, quando a viu, ofereceu uma. Ela hesitou por um momento, mas aceitou. Obrigada. Disse ela, seu tom reservado, mas educado. Sei que tenho um longo caminho a percorrer para reconquistar sua confiança, começou William, sua voz baixa e séria. Mas quero que saiba que não vou parar de tentar consertar isso. Sofia não respondeu imediatamente. Ela tomou um gole de café, deixando o aroma quente confortá-la antes de olhá-lo. Consertar as coisas é mais do que palavras, William. É sobre ações, disse ela, diretamente. Ele assentiu, aceitando o desafio em suas palavras. William sabia que precisava provar, por meio de ações consistentes, que estava comprometido em reconstruir a ponte entre eles. Naquela tarde, enquanto revisavam uma apresentação juntos, Sofia notou que William estava excepcionalmente quieto. Ele parecia hesitante, como se quisesse dizer algo. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Sofia, posso-te fazer uma pergunta? Disse ele cautelosamente, quase vulnerável. Ela olhou para ele, erguendo as sobrancelhas. Claro. Porque você não pediu ajuda. Quer dizer, você é tão forte. Você sempre lida com tudo sozinha, mas às vezes pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É apenas humano. A pergunta a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, procurando as palavras certas. Acho que pedir ajuda sempre foi difícil para mim, especialmente porque as pessoas costumam confundir com dependência ou incapacidade. Eu queria mostrar que podia resolver meus problemas sozinha. Sempre foi assim. William assentiu, como se finalmente estivesse entendendo algo essencial sobre ela. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Estava cheio de compreensão mútua. Quando o expediente terminou, William acompanhou Sofia até o elevador.
Ela hesitou antes de apertar o botão para descer, olhando para ele. Sei que você está tentando, William, e eu aprecio isso, disse ela com um tom mais suave do que antes. O pequeno sorriso que ela deu antes das portas se fecharem aqueceu o coração de William. Foi um pequeno passo, mas significativo. Nos dias que se seguiram, William continuou a mostrar sua sinceridade por meio de gestos simples e atenciosos. Ele se certificou de que Sofia tivesse todo o apoio de que precisava no trabalho, mas também respeitou seu espaço. Para Sofia, era difícil não notar seu esforço genuíno. Lentamente, a frieza que ela sentia começou a derreter. Uma noite, após um longo dia no escritório, William sugeriu que jantassem juntos para discutir algumas ideias de projetos. Sofia concordou, e eles foram a um pequeno restaurante tranquilo, longe da agitação da cidade. Durante o jantar, a conversa foi leve e descontraída. Pela primeira vez em semanas, Sofia se sentiu à vontade com ele novamente. Eles riram de histórias passadas, e William até compartilhou um pouco de sua própria vida, algo que raramente fazia. Quando ele a deixou em casa, ficou na porta por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas decidiu não o fazer. Sofia entrou em seu apartamento sentindo-se diferente. Talvez, apenas talvez, ela pudesse começar a confiar nele novamente. William, por outro lado, sabia que este era apenas o começo de sua jornada para reconquistar Sofia, mas, pela primeira vez, sentiu que havia esperança, embora a ferida do mal-entendido não estivesse completamente curada. Ambos sentiram que o primeiro passo para superá-la havia sido dado. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou ao escritório, encontrou uma mensagem de William em sua mesa. Era um convite para acompanhá-lo a uma reunião com um novo cliente importante naquela tarde. Ela hesitou, mas sabia que fazia parte de suas funções como sua assistente pessoal. Você aceitou o convite, certo? Perguntou Shlu, aproximando-se com um café na mão. Sofia deu de ombros. Não tenho muitas opções. É trabalho. Shlu ergueu uma sobrancelha, analisando-a de perto. Trabalho, claro, mas não finja que não gosta da atenção. Ele está claramente tentando consertar as coisas. Isso não muda o que aconteceu, Shlu. Ele duvidou de mim de uma forma que eu nunca imaginei. E isso, dói. Shlu assentiu, compreensiva. Apenas lembre-se que ninguém é perfeito. Às vezes as pessoas cometem erros, mas o importante é o que fazem depois disso. Se ele está tentando, talvez valha a pena ouvi-lo. Sofia ponderou as palavras da amiga enquanto se preparava para a reunião. Mais tarde, William foi até sua mesa e eles foram juntos ao local da reunião. No carro, a atmosfera estava quieta, mas não desconfortável. William, no entanto, parecia nervoso, como se tentasse encontrar as palavras certas. Sofia, começou ele enquanto dirigia. Sei que ainda há muito a ser dito entre nós, mas quero que saiba que estou aqui, pronto para ouvir quando você estiver pronta. Sofia olhou para ele por um momento, avaliando a sinceridade em seus olhos. Embora ainda não estivesse pronta para uma conversa mais profunda, suas palavras a tocaram. Obrigada por dizer isso, William. Mas por enquanto, acho que devemos focar no trabalho. Ele assentiu, respeitando sua decisão. A reunião foi um sucesso. Sofia ficou impressionada com a habilidade de William em lidar com clientes e fechar negócios. Era fácil esquecer, às vezes, porque ele estava naquela posição. Sua determinação e carisma eram inegáveis. Quando saíram, ele a surpreendeu sugerindo que parassem para jantar. Foi um dia longo. Acho que merecemos uma pausa antes de ir para casa, disse ele com um sorriso. Sofia hesitou, mas concordou. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. William parecia mais relaxado, e Sofia não pôde deixar de se sentir à vontade ouvindo suas histórias e comentários engraçados sobre o trabalho. Enquanto voltavam para o carro, William parou de repente e olhou para ela. Sofia, sei que você ainda tem motivos para duvidar de mim, mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. Por você. Suas palavras a pegaram de surpresa. Sofia sentiu o coração acelerar, mas não soube como responder. Em vez disso, ela desviou o olhar, reunindo forças para manter a compostura. Nos dias seguintes, os gestos de William continuaram, pequenos, mas significativos. Ele fazia questão de estar atento às suas necessidades, seja aliviando sua carga de trabalho ou oferecendo ajuda com os desafios do dia a dia. Embora Sofia permanecesse cautelosa, algo em sua atitude começou a mudar. Ela notou que, apesar do erro que ele havia cometido, William estava genuinamente tentando se redimir. Uma noite, enquanto revisavam um projeto juntos no escritório, William se aproximou dela hesitantemente. Sofia estava concentrada nos documentos, mas percebeu sua presença e levantou o olhar.
Posso te perguntar uma coisa? Disse ele cautelosamente. Claro, respondeu ela, curiosa. William respirou fundo antes de continuar. Porque você não desistiu de mim. Depois de tudo o que aconteceu, quero dizer. Porque você ainda está aqui, me dando uma chance de consertar as coisas. Sofia ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a pergunta. Finalmente, ela respondeu com sinceridade. Acho que é porque eu vi algo em você, William. Mesmo depois de tudo, acredito que você não é apenas o homem que me julgou injustamente. Você é mais do que isso. William sentiu uma onda de alívio e emoção com suas palavras. Ele se inclinou um pouco para a frente, como se quisesse estar mais perto dela, mas parou, respeitando os limites que ainda existiam entre eles. Sofia desviou o olhar, nervosa, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Ao sair da sala, William percebeu que, pela primeira vez em semanas, havia um vislumbre de esperança em seu relacionamento com Sofia. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas estava pronto para fazer o que fosse preciso para reconquistar sua confiança. A conexão deles, embora frágil, parecia estar se fortalecendo novamente. Ambos entendiam que estavam em uma jornada incerta, mas nenhum estava disposto a desistir. William continuou seus esforços para reconquistar a confiança de Sofia, sabendo que seria um longo caminho. Ele a observava à distância, notando que ela estava começando a baixar a guarda, embora algo ainda a retivesse. Sofia, enquanto isso, tentava se concentrar no trabalho e manter seus sentimentos sob controle. Apesar de todos os gestos de William, a ferida causada por sua desconfiança persistia profundamente. Uma tarde, enquanto Sofia trabalhava em sua mesa, foi interrompida por Emily, uma colega competitiva e um tanto cruel. Oh, Sofia, você realmente sabe como usar suas habilidades especiais para subir na empresa, não é? Disse Emily com um sorriso venenoso. Sofia parou de digitar e olhou para Emily, confusa. Do que você está falando, Emily? Sabe, ficar perto do chefe, fazer esse papel de boa moça. Parece que funciona. Quem sabe até onde você pode chegar com isso? Continuou Emily, sua voz pingando malícia. As palavras de Emily cortaram Sofia como uma faca. Antes que ela pudesse responder, William virou a esquina e ouviu a conversa. Ele se aproximou rapidamente, seus olhos fixos em Emily. Emily, se importa de explicar o que está acontecendo aqui? Perguntou William com firmeza. Emily congelou, percebendo que ele estava ali. Nada, Sr. Bennet, apenas uma conversa entre colegas. William cruzou os braços, visivelmente irritado. Se essa é a sua ideia de conversa, deixe-me deixar algo claro. Não tolero esse tipo de comportamento na minha equipe. Sofia está aqui por mérito próprio e não permitirei que ninguém sugira o contrário. Entendido? Emily gaguejou uma resposta incoerente antes de sair rapidamente, claramente envergonhada. William se virou para Sofia, que ainda estava em choque. Você está bem? Perguntou ele, suavizando o tom. Sim. Obrigada, William, respondeu Sofia, ainda processando o que havia acontecido. Não deixe que pessoas como ela te afetem. Você é melhor do que isso, disse ele, dando-lhe um sorriso encorajador antes de voltar para seu escritório. Mais tarde, no mesmo dia, William decidiu que precisava entender mais sobre a situação de Sofia. Ele não conseguia parar de pensar nos dois homens que a haviam confrontado do lado de fora do escritório. Depois de fazer algumas ligações discretas, ele descobriu quem eles eram. Agiotas, conhecidos por se aproveitarem de pessoas vulneráveis. Sem hesitar, William marcou um encontro com eles. Ele os encontrou em um local discreto e foi direto ao ponto. Sofia Clark não lhes deve mais nada. Aqui está o dinheiro que ela devia. Com juros. E deixe-me deixar algo bem claro. Se eu ouvir que vocês se aproximaram dela ou da mãe dela novamente, as consequências não serão apenas financeiras. Os homens, intimidados pela postura séria de William, aceitaram o pagamento sem questionar. Ao sair, William sentiu um peso sair de seus ombros. Finalmente, Sofia estaria livre desse fardo. Dias depois, Sofia descobriu o que William havia feito. Ela soube por Jlu, que tinha ouvido um boato sobre William se envolvendo diretamente com os homens que a pressionavam. Indignada, Sofia foi direto ao escritório dele. William, preciso falar com você, disse ela, entrando sem bater. Ele levantou o olhar de seus papéis, surpreso com sua expressão determinada. Claro. O que foi? Porque você pagou minha dívida. Quem te deu o direito de interferir na minha vida dessa forma? Perguntou ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. William respirou fundo antes de responder.
Eu fiz isso porque me importo com você, Sofia. E porque não suportava ver você sendo ameaçada por aqueles homens. Sofia balançou a cabeça, frustrada. Você não entende. Isso era algo que eu precisava resolver sozinha. Agora, parece que eu te devo algo. Eu nunca quis isso. William se levantou e contornou a mesa, aproximando-se dela. Você não me deve nada, Sofia. Eu fiz isso porque queria te proteger, não por obrigação ou em troca de algo. Eles ficaram em silêncio, olhando nos olhos um do outro. A intensidade do momento era palpável. De repente, William deu um passo à frente e, antes que pudesse se conter, puxou Sofia para um beijo. Ela hesitou por um momento, mas depois retribuiu, deixando-se levar pelo momento. Quando finalmente se separaram, William, começou Sofia, mas ele a interrompeu. Sei que errei antes, mas quero consertar isso. Quero ser alguém em quem você possa confiar. Alguém que possa estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Sofia olhou para ele, ainda tentando processar tudo o que estava sentindo. Isso parece mais complicado do que deveria ser, disse ela com um sorriso tímido. Então vamos simplificar. William pegou sua mão e olhou profundamente em seus olhos. Sofia Clark, você quer ser minha namorada? Sofia ficou em silêncio por um momento, mas então deu um pequeno sorriso e assentiu. Sim, William, eu quero. O sorriso de William foi de puro alívio e felicidade. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas naquele momento, nada mais importava. Eles estavam juntos, finalmente. Nos dias seguintes ao início do relacionamento, a dinâmica entre William e Sofia começou a mudar. O trabalho continuava exigente, mas a nova dinâmica trouxe uma frescura inesperada às suas rotinas. William parecia mais relaxado e sorridente, enquanto Sofia, mesmo com suas preocupações, começou a confiar mais nele. Uma tarde, enquanto revisava uma campanha de marketing, William olhou para Sofia e sorriu. Eu já te disse o quão incrível você é no que faz. Perguntou ele, casualmente. Sofia riu baixinho, olhando para os papéis na mesa. Não, mas não precisa exagerar. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, sério, você tem um talento especial. Sua dedicação é inspiradora, disse ele, inclinando-se para a frente como se quisesse garantir que ela acreditasse em suas palavras. Sofia corou levemente, mas antes que pudesse responder, Ju entrou na sala com uma pilha de documentos. Espero não estar interrompendo nada importante ou romântico. Disse Lu, piscando para Sofia. Sofia revirou os olhos enquanto William sorria, claramente divertido com a interrupção. Estamos trabalhando, Shlu, respondeu Sofia, tentando manter um tom sério. Claro que estão, retrucou Shlu, colocando os documentos na mesa. Bem, aproveitem o trabalho. E saiu, lançando um último olhar sugestivo. William riu, e Sofia balançou a cabeça, tentando esconder o sorriso que se formava em seus lábios. Com o passar dos dias, os momentos descontraídos entre eles se tornaram mais frequentes. Durante um almoço no escritório, William mencionou casualmente a ideia de conhecer formalmente a mãe de Sofia. Acho que seria bom passar mais tempo com sua mãe. Ela parece ser uma pessoa incrível, disse ele enquanto comia. Sofia parou por um momento, surpresa com a sugestão. Você quer passar mais tempo no hospital? Não é o ambiente mais agradável. Não é sobre o ambiente. Se é importante para você, então é importante para mim, respondeu ele sinceramente. Sofia sentiu o coração aquecer com suas palavras. Era difícil para ela baixar completamente a guarda, mas William estava-se provando alguém em quem ela podia confiar. Naquela mesma noite, ao visitar Grace, William foi recebido com um sorriso caloroso. William, que bom te ver de novo. Sofia não para de falar de você, disse Grace, olhando para a filha com um brilho brincalhão nos olhos. Não é verdade, mãe, protestou Sofia, enquanto William ria baixinho. É sempre um prazer estar aqui, Grace. Como você está se sentindo hoje? Perguntou ele, mudando habilmente de assunto. A interação entre eles era leve e descontraída, fazendo Sofia se sentir mais à vontade. William parecia se encaixar perfeitamente na dinâmica familiar, e Grace não escondia sua aprovação. Alguns dias depois, William surpreendeu Sofia organizando um pequeno passeio para ela. Ele sabia que ela estava exausta do trabalho e das preocupações com a mãe, então decidiu que um pouco de ar fresco faria bem a ambos. Ele a levou a um parque tranquilo, longe da agitação da cidade. Enquanto caminhavam entre as árvores, Sofia sentiu a tensão em seus ombros começar a diminuir. Obrigada por isso, William. Eu realmente precisava de um momento como este, disse ela, olhando para ele com um sorriso genuíno.
Você merece muito mais do que isso, Sofia. Só quero te ver feliz. Respondeu ele, pegando sua mão gentilmente. Sofia olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo uma onda de emoção. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Eles se sentaram em um banco perto do lago, e Sofia começou a se abrir mais sobre sua infância, ambições e até medos. William ouvia atentamente, nunca interrompendo, absorvendo cada palavra como se fossem preciosas. Você tem tanta força, Sofia. É algo que eu realmente admiro em você, disse ele, mantendo o olhar. E você tem um jeito de me fazer acreditar que posso ser ainda mais forte, respondeu ela, sorrindo. De repente, William se inclinou um pouco e a beijou. O beijo foi terno, cheio de promessas não ditas, solidificando o vínculo que eles vinham construindo. Após um momento, William se afastou gentilmente, olhando para ela com um sorriso satisfeito. Eu não sabia que poderia me sentir assim de novo até você aparecer, confessou ele, com a voz suave. Sofia sentiu o rosto corar, mas não desviou o olhar. Acho que sentimos o mesmo, admitiu ela. Os dias que se seguiram foram marcados por essa nova proximidade. Eles equilibravam o trabalho com momentos pessoais, tentando encontrar uma rotina que funcionasse para ambos. William começou a envolver Sofia em suas decisões de negócios, buscando suas opiniões e valorizando suas ideias. Sofia, por sua vez, sentia-se mais confiante e segura ao seu lado. O escritório parecia diferente desde que Sofia e William começaram a namorar. Embora mantivessem o relacionamento discreto, era impossível esconder completamente a conexão entre eles. Pequenos gestos os denunciavam. Um olhar demorado, um sorriso sutil, ou a maneira como William sempre parecia encontrar uma desculpa para estar perto dela. Uma manhã, enquanto Sofia organizava sua mesa, William apareceu na porta de seu escritório segurando um envelope. Preciso da sua ajuda com algo fora do escritório hoje. Pode vir comigo? Perguntou ele, tentando parecer casual. Claro. O que é? Perguntou Sofia, curiosa. Estamos visitando um dos parceiros da empresa. É uma viagem rápida, disse ele, deixando o convite em aberto. Mais tarde, Sofia percebeu que a viagem era mais longa do que ela esperava. No carro, William parecia mais introspectivo do que o normal, mas também relaxado. Ele a levou a um vinhedo remoto, cercado por colinas verdes e um céu azul impecável. Este é o parceiro? Perguntou Sofia, surpresa com a vista deslumbrante. William sorriu, abrindo a porta do carro para ela. Não exatamente. Este lugar é especial para mim. Eu queria compartilhá-lo com você. Sofia ficou sem palavras enquanto caminhavam pelas videiras. Eles se sentaram em uma mesa reservada no terraço, onde um pequeno almoço os aguardava. Sofia não conseguiu esconder sua curiosidade. Por que você me trouxe aqui? William olhou para ela, sério, mas com uma pitada de vulnerabilidade. Este lugar me lembra que a vida é feita de escolhas. Eu sempre venho aqui quando preciso de clareza e, ultimamente, tudo o que consigo pensar é o quanto eu quero que você faça parte da minha vida. O coração de Sofia acelerou. Antes que ela pudesse responder, um garçom chegou com 2 taças de vinho, interrompendo o momento. Ela usou a pausa para processar o que acabara de ouvir. Enquanto desfrutavam do almoço, William compartilhou histórias sobre sua infância, momentos que ele raramente revelava a alguém. Sofia percebeu que por trás do CEO confiante havia um homem cheio de camadas que ela ainda estava descobrindo. Quando voltaram ao escritório, no final da tarde, Sofia se sentia mais próxima de William do que nunca. No entanto, a realidade do ambiente de trabalho logo os alcançou. No dia seguinte, uma reunião importante com investidores os colocou em lados opostos. Durante a apresentação, Sofia desafiou algumas das ideias de William, propondo alternativas mais ousadas. Embora a discussão permanecesse profissional, havia tensão no ar. Após a reunião, William chamou Sofia em seu escritório. Você sabe que poderia ter-me falado sobre suas ideias antes da reunião, certo? Disse ele, tentando parecer firme. E perder a espontaneidade. Pensei que você gostasse de desafios, respondeu Sofia, provocando-o levemente. William a estudou por um momento antes de sorrir. Gosto, mas você me pegou de surpresa, e isso raramente acontece. Eles riram juntos, aliviando a tensão. O trabalho sempre fora importante para ambos, mas eles estavam aprendendo a equilibrar suas vidas pessoal e profissional de uma maneira única. Mais tarde naquele dia, um incidente inesperado abalou o mundo de Sofia. Ela recebeu uma ligação de Shlu, que estava no hospital. Sofia, você precisa vir agora. O estado da sua mãe piorou. A voz de Shlu era séria. Sofia largou tudo e correu para o hospital.
William, percebendo sua urgência, insistiu em ir com ela. No hospital, Grace estava estável, mas os médicos explicaram que sua condição exigiria atenção extra nos próximos meses. Sofia tentou manter a calma, mas lágrimas silenciosas caíram enquanto ouvia as instruções. William segurou sua mão o tempo todo sem dizer uma palavra. Depois que os médicos saíram, ele olhou para Sofia, que estava visivelmente abalada. Estou aqui, Sofia, você não precisa passar por isso sozinha. Sofia o abraçou, encontrando conforto em sua presença. William parecia ser a âncora de que ela precisava naquele momento. Nos dias seguintes, William assumiu um papel ainda mais ativo em sua vida. Ele ajudou a ajustar o horário de trabalho de Sofia, organizou visitas ao hospital e fez tudo o que pôde para aliviar sua carga. Isso não passou despercebido por Shlu, que fez questão de comentar. Ele realmente te ama, sabia? Não é todo dia que se encontra alguém assim. Sofia não soube como responder. Embora as ações de William falassem por si, ela ainda lutava com o medo de depender de alguém. Mas uma noite, enquanto revisavam alguns papéis no escritório, William quebrou o silêncio. Sofia, sei que as coisas têm sido difíceis, mas quero que saiba que estou aqui, não importa o que aconteça. Quero ser sua base, sua força, quando você precisar. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e gratidão. Nunca imaginei que alguém faria tanto por mim, por nós. William se aproximou, tocando gentilmente seu rosto. Você merece tudo isso e muito mais, Sofia. Desta vez, ela deu o primeiro passo. Sofia o beijou, lenta e significativamente. Quando se afastaram, ambos sabiam que algo havia mudado. Eles não estavam mais apenas tentando encontrar um equilíbrio. Estavam construindo algo juntos, algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Vamos pregar uma peça naqueles que só leem os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Naquela noite, ao saírem do escritório de mãos dadas, Sofia sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, as peças de sua vida estavam finalmente se encaixando. Nos dias que se seguiram, a relação entre Sofia e William continuou a se fortalecer. A presença dele durante seus momentos mais difíceis a fez sentir algo que ela havia esquecido há muito tempo: segurança. Ainda assim, Sofia sabia que o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional era delicado, especialmente porque o relacionamento deles era alvo de olhares e sussurros no escritório. Uma tarde, enquanto Sofia trabalhava em um projeto urgente, Shlu se aproximou discretamente. Há algo que você precisa saber, disse Shlu, baixando a voz. Emily está espalhando boatos de que você está recebendo tratamento especial por causa do William. Sofia suspirou, já esperando esse tipo de comentário. Isso não é surpreendente, Shlu. Ela sempre me viu como uma ameaça, mesmo antes do William. Verdade. Mas agora ela está tentando convencer outros colegas. Parece que ela quer te fazer sentir isolada, continuou Shlu. Sofia tentou manter a calma, mas as palavras de Shlu a atingiram com força. Ela não queria que seu relacionamento com William prejudicasse sua reputação profissional. Ela decidiu que precisava ser proativa. Mais tarde naquele dia, Sofia foi ao escritório do William. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. William olhou para ela, intrigado. Sobre o quê? Sobre como nosso relacionamento está sendo visto aqui. Algumas pessoas estão espalhando boatos, e isso pode prejudicar minha credibilidade profissional. William ficou sério, levantando-se de sua cadeira. Quem está fazendo isso? Não importa quem, William. O ponto é que quero lidar com isso sozinha. Preciso mostrar que estou aqui pelo meu trabalho, não pelo que temos. William hesitou por um momento antes de concordar. Entendo sua posição, mas saiba que, se precisar de mim, estou aqui. Sempre. Sofia assentiu, apreciando seu apoio, mas sabia que tinha que enfrentar isso sozinha. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto William revisava documentos em casa, ele recebeu uma ligação de sua segurança pessoal. Sr. Bennett, os homens que o senhor pagou para deixar a SRTA Clark em paz estão rondando novamente. Achamos que o senhor deveria saber. William sentiu a raiva ferver dentro dele. Ele já havia lidado com esse problema, mas só de saber que eles ainda estavam por perto o perturbava. Sem hesitar, ele instruiu que fossem monitorados de perto. No dia seguinte, durante o expediente, William chamou Sofia em seu escritório. Preciso te perguntar uma coisa. Você notou algo estranho ultimamente? Alguém te incomodando fora do escritório? Perguntou ele diretamente. Sofia franziu a testa,
intrigada. Não, porque está perguntando. William hesitou antes de responder. Só quero ter certeza de que você está segura. Sofia percebeu que ele estava escondendo algo, mas decidiu não pressioná-lo. Ela sabia que William tinha uma tendência a tentar protegê-la a todo custo, mesmo quando ela não queria. Mais tarde naquele dia, ao sair do escritório, William decidiu confrontar os homens novamente. Ele os encontrou em um bar decadente no centro da cidade. Quando ele entrou, eles o reconheceram imediatamente e tentaram justificar sua presença. Senhor Bennett, não queremos problemas. Estamos aqui apenas para um trabalho, nada a ver com a SRTA Clark, disse um deles. William interrompeu, sua voz firme e controlada. Vou dizer isso apenas uma vez. Não quero vê-los perto da Sofia ou da mãe dela novamente. Se ouvir, as consequências serão muito mais sérias do que apenas uma conversa. Entendido? Os homens assentiram rapidamente, claramente intimidados. William saiu, sentindo que havia posto um fim no assunto, mas sabia que precisava ser honesto com Sofia. 2 dias depois, Sofia notou algo diferente em William. Ele parecia preocupado, como se carregasse um fardo. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, ela foi ao seu escritório no final do dia. William, o que está acontecendo? Você tem agido de forma estranha ultimamente, disse ela, fechando a porta atrás de si. William olhou para ela, claramente hesitante. Finalmente, ele suspirou. Fui ver aqueles homens que estavam te incomodando novamente. Descobri que eles estavam por perto e queria ter certeza de que não te incomodariam mais. Sofia congelou, processando suas palavras. Sua primeira reação foi de surpresa, mas a frustração rapidamente se seguiu. Você fez isso de novo sem me contar? Perguntou ela, sua voz subindo um pouco. Eu fiz isso porque me importo, Sofia. Eles eram uma ameaça para você e sua mãe. Eu não podia simplesmente ignorar, respondeu William, tentando justificar suas ações. Eu não preciso que você resolva tudo por mim, retrucou ela. Eu posso lidar com meus próprios problemas, William. Isso não é sobre você, é sobre mim. Seu tom o fez perceber que ele havia ultrapassado um limite. Eu entendo, Sofia, mas não posso simplesmente ficar parado sem fazer nada quando você está em perigo, disse ele sinceramente. O silêncio encheu a sala. Ambos estavam visivelmente abalados, mas algo mudou naquele momento. Sofia percebeu que, apesar de discordar da abordagem de William, ele estava agindo por cuidado genuíno. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu só preciso que você confie em mim, William. Não quero sentir que dependo de você para tudo. William se aproximou, pegando suas mãos gentilmente. Eu confio em você, Sofia. Só quero ser alguém em quem você possa confiar, sem precisar pedir. Sofia olhou para ele, a emoção crescendo dentro dela. Antes que pudesse responder, William se inclinou e a beijou, um gesto cheio de ternura e compreensão. Desta vez, o beijo não foi apenas um momento de paixão, mas uma ponte construída após o conflito. Quando se afastaram, William sorriu. Acho que precisamos aprender a lidar com nossas diferenças, mas não quero que elas nos afastem. Quero que isso funcione. Sofia assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Então vamos fazer funcionar, juntos. Eles se abraçaram, sabendo que, apesar dos desafios, estavam mais fortes do que nunca. Afinal, estavam aprendendo que o verdadeiro amor é construído em momentos de conflito, mas fortalecido naqueles de compreensão. Os meses que se seguiram foram uma mistura de desafios e esperança para Sofia e William. Entre cuidar de Grace e o ritmo intenso do trabalho, o relacionamento deles floresceu, provando ser mais forte a cada dia que passava. Então, uma tarde, Sofia recebeu a ligação que tanto esperava. Senhora Clark. Tenho boas notícias, disse o médico ao telefone. Sua mãe está se recuperando muito bem. Podemos dar alta a ela do hospital nos próximos dias. Sofia sentiu um alívio imenso. Lágrimas de felicidade brotaram instantaneamente, mas desta vez, eram lágrimas de pura alegria. Assim que desligou, ela correu para o escritório de William. Ele estava concentrado em sua mesa, mas largou tudo no momento em que viu o brilho em seus olhos. Minha mãe vai para casa, disse Sofia, quase sem fôlego, com um sorriso enorme. William se levantou, compartilhando sua alegria, e a puxou para um abraço apertado. Isso é incrível, Sofia. Eu sabia que este dia chegaria. Quero trazê-la para casa o mais rápido possível. Estou tão animada, William, disse ela, tentando conter a empolgação. E eu quero estar lá com você. Vamos fazer isso juntos.
Sofia hesitou, mas sabia que a presença dele tornaria o dia ainda mais especial. No sábado, eles foram ao hospital. Sofia não conseguia esconder sua empolgação enquanto caminhava pelos corredores com William. Quando chegaram ao quarto de Grace, ela os cumprimentou com um sorriso radiante. Minha filha, disse Grace, estendendo os braços para Sofia. Sofia correu para abraçá-la enquanto William observava, comovido. E este é o cavalheiro que não sai do lado da minha filha, disse Grace, brincando enquanto lançava um olhar curioso para William. Estou apenas cumprindo meu dever, Grace, respondeu William com um sorriso caloroso. Com cuidado e a ajuda de William, eles levaram Grace para casa. Sofia arrumou tudo para garantir o máximo de conforto para sua mãe. Nos dias que se seguiram, Grace mostrou uma melhora surpreendente. Ela brincava que William estava cuidando dela melhor do que Sofia. Você está roubando meu lugar, William, disse Grace enquanto ele lhe servia chá. Estou apenas garantindo que você esteja bem o suficiente para continuar ganhando nas cartas, respondeu ele, arrancando risadas. O tempo juntos criou um vínculo ainda mais forte entre William e Grace, o que aqueceu o coração de Sofia. Meses depois, William planejou algo especial para Sofia sem que ela suspeitasse. Uma noite, ele pediu que ela tirasse o fim de semana de folga, insistindo que precisava dela descansada para uma surpresa. Intrigada, Sofia concordou. No sábado, William a levou para uma praia isolada. O céu estava pintado em tons de laranja pelo pôr do sol, e a brisa era suave. Ele a guiou por um caminho até um gazebo decorado com luzes delicadas e pétalas de flores. Uma mesa estava posta com taças de vinho e velas balançando ao vento. William, o que é tudo isso? Perguntou Sofia, atordoada com a beleza do lugar. Ele não respondeu imediatamente. Apenas segurou sua mão e a levou até a mesa. Após o jantar, enquanto conversavam sobre o futuro, William se levantou, visivelmente emocionado. Sofia, tudo isso é para mostrar o quão especial você é para mim. Você mudou minha vida de maneiras que nem consigo contar. Ele segurou a mão dela e se ajoelhou. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Você quer se casar comigo? Sofia cobriu o rosto com as mãos, surpresa e emocionada. As lágrimas corriam livremente enquanto ela dizia, sim, William, sim, 1000 vezes sim. William deslizou um anel delicado em seu dedo antes de se levantar e beijá-la. O momento parecia um sonho, mas era real, e ambos sabiam que era apenas o começo de algo ainda maior. Meses depois, Sofia e William estavam no altar. O dia do casamento havia sido cuidadosamente planejado, com cada detalhe refletindo o amor e a jornada que haviam compartilhado. Sofia estava deslumbrante em seu vestido branco, enquanto William esperava no altar, incapaz de conter o sorriso ao vê-la. Grace, sentada na primeira fila, assistia com lágrimas nos olhos. Para ela, aquele momento era um milagre, algo que ela nunca imaginou que viveria para ver. Minha filha encontrou alguém que a ama como ela merece. Disse Grace a Shlu, que estava sentada ao seu lado. Quando Sofia chegou a William no altar, eles trocaram olhares que diziam mais do que quaisquer palavras. Os votos que compartilharam levaram os convidados às lágrimas. Sofia, você me ensinou o que é o verdadeiro amor. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, te apoiar, te amar e te respeitar. Hoje eu te dou meu coração, disse William, sua voz cheia de emoção. William, você entrou na minha vida inesperadamente, mas trouxe luz, força e amor. Prometo te amar com tudo o que sou e enfrentar a vida com você, não importa o que venha pela frente, respondeu Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi seguido por calorosos aplausos. A recepção foi uma celebração alegre, cheia de discursos emocionados e dança que durou até a noite. Grace, observando Sofia e William dançarem sob as luzes suaves, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Sua filha estava feliz, realizada e amada. Era tudo o que ela sempre sonhou. Anos mais tarde, Sofia e William olhariam para aquele dia como o começo de um novo capítulo em suas vidas. Eles construíram uma família baseada no amor, na parceria e no respeito. E sempre que enfrentavam desafios, lembravam-se de como tudo começou, com um encontro inesperado que transformou completamente suas vidas. A história deles era a prova de que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é inquebrável quando construído com sinceridade, esforço e dedicação. Você acha que Sofia estava certa em perdoar William? Compartilhe sua opinião nos comentários. Como você avaliaria esta história em uma escala de 0 a 10? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias, e não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.